Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. Eu quero trazer uma mensagem para vocês que está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, os versículos de 1 ao 6. E eu te pergunto, você já tomou alguma decisão que parecia absurda no início, mas depois provou ser a melhor escolha? E no texto do Eclesiastes a gente vê isso. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quem em sã consciência jogaria alimento no rio esperando encontrá-lo depois? No entanto, o autor, inspirado, nos ensina que na vida da fé muitas vezes é preciso arriscar, confiar e obedecer a Deus, mesmo sem entender plenamente. Lançar o pão sobre as águas é, portanto, um ato de fé. É dar sem garantias imediatas. É semear quando não há certeza da colheita. É acreditar que Deus está no controle do tempo e dos resultados. Lançar o pão é difícil porque desafia a lógica humana. Um homem natural diz: segure o pão e guarde para você, não desperdice, não é mesmo? Mas Deus disse: lance, compartilhe, confie. A lógica divina é diferente da nossa e por isso muitos cristãos têm sofrido, não entendem que é humanizar as coisas espirituais de Deus e isso não vai dar certo. A lógica divina é completamente diferente. A fé exige atitudes que parecem loucura para o mundo e isso é bíblico. Abraão ofereceu Isaque no altar, parecia ilógico, mas foi um ato de fé que revelou sua confiança a Deus. Então, quando você investe no reino de Deus, quando perdoa alguém que te feriu, quando entrega o seu futuro nas mãos de Cristo, o mundo pode achar loucura, mas é nesses atos de fé que milagres de Deus acontecem e que você prova que você está realmente vivendo no reino. Lançar o pão é difícil porque existe desprendimento e generosidade. Salomão aconselha: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E ele está falando de generosidade. Quem lança o pão não vive preso ao egoísmo, mas abre mão do que tem em favor dos outros. Exemplo disso é a viúva de Serepta, entregou a última porção de farinha ao profeta Elias, era tudo que ela tinha. Mas Deus multiplicou a sua despensa. Então, dar quando sobra as coisas é fácil. Difícil é repartir mesmo sem ter, né? Então, a decisão de lançar o pão é arriscada. Mas é nessa entrega que a provisão divina se manifesta. Lançar o pão é difícil porque exige paciência e perseverança. O texto diz: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires da tua mão, porque tu não sabe qual prosperará. Então nem sempre a gente vai viver resultados imediatos. A fé é lançar hoje e esperar amanhã, é plantar com lágrimas e colher com alegria. José esperou anos na prisão e no esquecimento, mas no tempo de Deus ele colheu a honra no palácio do Egito. Então talvez você esteja lançando o pão em orações que parecem não ser respondidas, em filhos que ainda não se converteram, em ministério que pareceram não frutificar. Mas continue semeando. O tempo da colheita pertence ao Senhor. Lançar o pão sobre as águas é uma decisão difícil porque desafia a lógica. Exige desprendimento e pede paciência. Mas é justamente nessas atitudes de fé que experimentamos o agir de Deus. O pão lançado não se perde. Ele volta multiplicado, transformado no tempo certo e pelas mãos de Deus. Então, o que parece absurdo aos olhos humanos é oportunidade para Deus mostrar que a fé nunca é desperdício, mas sempre investimento no reino. Do jeito que o mundo está hoje, meus irmãos, poucas atitudes de fé nós temos visto, inclusive dentro das igrejas. Então, lance o pão hoje, sem medo. Seja lá o que Deus tocar no seu coração, faça. E depois, futuramente, com paciência, com desprendimento, você vai ter a sua colheita. Deus é bom o tempo todo. E nós vemos
quem percebe, quem consegue ver um pouquinho, está vendo a ruína, o caos que está a humanidade. Cada dia pior, cada dia decaindo de uma forma que quem entende, quem consegue ver, fica com medo de enxergar a realidade do mundo hoje. Por isso é que nós devemos fazer a nossa provisão de fé neste momento das nossas vidas, porque tempos difíceis estão por vir. E se a gente não estiver preparado, talvez vamos na mesma enxurrada que vai arrastar multidões de pessoas. Pense sobre isso, invista e lance o seu pão sobre as águas, amém? Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia de vida. Graças te damos pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso lar e por tudo que tem nos dado durante tanto tempo. Se temos oportunidade de ouvir essa palavra e agora estar orando juntamente com os nossos irmãos, é porque o Senhor tem nos dado provisão suficiente e nos sustentado até os dias de hoje. Pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas, pela falta de entendimento, pelo orgulho, pela soberba muitas vezes e por coisas que não condiz com a realidade de quem vive uma vida ao lado do Senhor. Abençoe nossa casa, a nossa vida, traga provisão para a nossa família, que a palavra de Deus consiga alcançar o coração dos nossos filhos e familiares e das pessoas que amamos, e que a paz venha reinar, a luz ilumine o nosso caminho, e que a bênção de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde, prosperidade e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?